Quando você vai para academia, você tem lá o seu objetivo, que é emagrecer. Vou dar um exemplo aqui. Você sabe qual a métrica que você mede para isso. Você mede peso. Você sabe a ferramenta que você usa, que é a balança. Você sabe que a rotina é toda semana ou todo mês você precisa pesar. Você fez isso na tua vida pessoal. Porque quando a gente faz agora depara a vida profissional, a galera começa a questionar o dado, a galera começa a não entender a cultura, começa a não olhar essa informação para saber para onde está indo. Seja muito bem-vindo ao PMX, o programa de mentoria gratuita para empreendedores exponenciais da Startse. Hoje, o bate-papo, meu amigo, minha amiga, é para você que precisa entender um pouco mais sobre métricas, sobre analytics, sobre cultura de dados. E para isso, eu trouxe aqui, eu tive a honra de convidar uma das pessoas mais importantes na minha trajetória até agora de dados, um dos caras que mais conhecem de dados no mundo, que é o Gustavo Esteves, o CEO and Founder da Métricas Boss. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, Marcelo. A honra toda é minha, cara. E aí, meu caro, como é que você tá aí Feliz. nessa tarde de hoje, terça-feira? Tô feliz, cara. Você veio lá do evento do Fórum do E-Commerce Brasil, né? Direto pra cá. Stand lá, estávamos trocando bastante ideia, recepção da galera, conversando, batendo um papo sobre dados, muita gente indo lá. Muito honrado de estar no evento com o stand e conhecendo gente, mais honrado ainda de estar finalizando aqui o dia, vindo conversar com você ao vivão, trocar essa ideia. Poucas vezes que a gente se viu ao vivo, inclusive, né? A gente se fala bastante, esse mundo permite que a gente possa falar à distância, mas ao vivo, né? É isso aí. Poucas vezes a gente se conhecendo ao vivo aqui, estando junto ao vivo e podendo estar participando do podcast da Startse aqui, que eu falo que eu já estou em casa, né? Tá em casa, cara. Tá em casa. Para quem não sabe, o Gustavo é professor aqui do nosso Growth Program. Depois a gente vai falar um pouco mais aí para vocês em qualquer momento. Mas eu queria te fazer uma pergunta antes, Bora. Gustavão, que é a seguinte. Quem que é o Gustavo ser humano? O Gustavo CPF, além da empresa? O Gustavo CPF é um carioca apaixonado pelo Rio de Janeiro, que gosta muito de esporte, gosta muito de levar a vida mais fácil, mais leve. Você sabe bem disso, eu costumo brincar muito até no momento de fala aqui mesmo, mais profissional, costumo levar analogias, brincar, quebrar um pouco o clima com a galera. É uma pessoa que gosta de ficar em família, gosta de cachorro, gosta de gato. Trabalha ali o dia inteiro, gosta de entender os bichos, inclusive. Doutrinei a minha cachorra, adestrei minha cachorra, inclusive, vendo vídeo do YouTube. Que legal. Então é um cara que consegue, e gosta, no final das contas, gosta também muito de jogar videogame e é tricolor carioca fanático. Pô, que legal, cara, que legal. Eu gosto sempre de fazer essa pergunta, porque, poxa, né, a nossa vida não é só trabalho, né, cara? É importante a gente conhecer e mostrar para as pessoas quem que é o ser humano por trás das operações, né? E deixa eu te falar, Gustavo, a gente tem aqui, né, nesse programa de mentoria que a gente costuma fazer, a gente gera vários insights, mas é sempre na visão do empreendedor que está ali ou montando a sua operação pela primeira vez e também já na fase de escala. Boa. Então, o que eu te proponho hoje para a gente bater esse papo aqui em relação a gente falar um pouco sobre cultura de dados para quem está começando e falar um pouco de cultura de dados para quem já precisa jogar tudo no lixo provavelmente e recomeçar do zero. Perfeito, vamos embora. Vamos nessa? Máxima. Que é hoje na sua visão a coisa mais importante na visão de uma pessoa que está começando uma operação do zero na cultura de dados? Como é que ela deveria hoje se organizar para poder ter sucesso? Existem vários estágios de uma cultura de dados. E um estágio que é muito comum aqui no Brasil, que é um estágio assim, Marcelão, que a maioria das pessoas não sabem que são até que o dado prove o contrário da opinião dela. Que é um estágio chamado Data Resistance, que seria o resistente a dados. Então, eu, muitas vezes, quando a gente está com uma opinião de fato fundada em algum argumento válido, e a gente analisa um dado, ou alguém tem um dado que é contrário a essa nossa opinião, a gente costuma dar um pé para trás. Fala assim, peraí, como assim? E eu sei que quem está ouvindo a gente, quem está assistindo a gente, já deve ter vivenciado isso. Muitas vezes deve trazer a primeira prática de fala agora, mas eu faço isso porque não necessariamente eu sei que aquele dado está funcionando. Então hoje a gente tem uma resistência aos dados apenas quando eles são inconvenientes à nossa opinião. Se o dado é conveniente à minha opinião, eu não questiono a veracidade dele. Eu não pergunto de onde está vindo esse dado. Eu não pergunto se esse dado eu posso confiar. Agora, se ele é inconveniente, eu devolvo para você. Marcelão, mas de onde vem esse dado? Como é que você analisou isso? Como é que esse dado foi calculado?
Eu questiono. Por quê? Porque o que você está me trazendo é inconveniente à minha opinião. Então, hoje, a gente tem esse dado de resistência a dados muito forte aqui no Brasil ainda. A gente tem uma escala de empresas aí bem fortes e grandes, que tem uma escala de uma cultura de dados, uma maturidade absurda, mas hoje, em sua maioria, pelo que eu vivo, inclusive há 8 anos dedicado a isso na Métricas, é uma resistência. O dado só é conveniente quando é a nosso favor. E aí, acho que o primeiro passo, na minha opinião, o primeiro passo aqui é você tentar fazer uma autoconsciência, uma autocrítica com o seu time, com você. Sobre se você e também o seu time, eles são resistentes a dados. E eu não estou dizendo que as pessoas que estão ouvindo, assistindo a gente, estão erradas por ser resistente. É uma questão de cultura. Cultura a gente aprende, adapta e evolui. E é uma questão aqui de você fazer isso. E é comum que a gente faça. Só que a gente precisa entender que o estágio que a gente está e reconhecer isso. Porque quando a gente reconhece isso, a gente começa a validar. Eu dou muito sempre umas dicas lá no nosso podcast, falando com os nossos alunos, que é quando a pessoa for resistente a dados, e você levar uma informação que é inconveniente a ela, ela sempre vai devolver para você o seguinte: de onde esse dado veio? Como é que eu coleto? Posso confiar? O que eu falei no início aqui. Devolva para essa pessoa o seguinte: por que eu não posso confiar? Baseado em que você está dizendo que esse dado não é confiável? Devolva uma retórica para essa pessoa. Devolva realmente uma réplica para essa pessoa. Para que ela possa olhar e falar assim: realmente, por que eu estou questionando isso? Se eu nem faço ideia de onde está vindo isso. Então, o primeiro estágio aqui é reconhecer que você é resistente a dados. E assim, posso dizer para todo mundo, a maioria das pessoas que vai estar ouvindo, assistindo a gente, é resistente, não tem nada errado sobre isso. É reconhecer, adaptar e aprimorar. Uma vez que você reconhece que você é resistente a dados, você passa a não mais invalidar a opinião dos outros porque você não confia no dado. É invalidar a opinião dos outros porque não está baseada e fundamentada num dado que faz sentido. É eu dar um exemplo aqui de uma correlação esdrúxula. Eu chegar para você e falar assim: mas Marcelão, melhor seu filho não ir para a piscina esse final de semana, não. Aí você fala: por quê? Porque vai sair filme do Nicolas Cage. Aí você fala: mas o que tem a ver meu filho ir para a piscina com o filme do Nicolas Cage? Mas existe um site que é o Spurious Correlations, que fala de correlações esdrúxulas, que diz que toda vez que o Nicolas Cage lança um filme novo, a morte por afogamento aumenta. O que uma coisa tem a ver com a outra? Nada. Mas se eu sou um cara resistente a dados e eu não sei a opinião do dado, eu não tenho como questionar a veracidade disso, eu vou falar: não, melhor o filho do Marcelão não ir para a piscina esse final de semana. Isso é um filme do Nicolas Cage. Então, pragmaticamente aqui entenda que você é resistente a dados, porque em sua maioria a gente está falando de companhias brasileiras são. Entenda que você precisa evoluir nesse estágio e tenha a garantia de que o dado que você está analisando, não importa onde, rede social, site, aplicativo, vendas, cold call, inside sales, não importa, é confiável. Como é que eu sei disso? Com a pessoa da tua equipe que vai te garantir isso, com alguém que vai auditar isso para você. Uma vez que isso está garantido, você não pode mais ser resistente, porque o dado é confiável. Então, o que você está trazendo aqui é, uma vez que eu crio um stack mínimo necessário, deixa eu tentar traduzir isso aqui, talvez uma plataforma mínima necessária para que eu possa fazer uma boa leitura de dados, eu já saio na frente de metade dos meus concorrentes ali. Perfeito. E a partir do momento que eu assumo isso, eu posso crer que aquele dado é real. Perfeito. Só que eu tenho mais um ponto aqui para adicionar, que e se eu estiver usando diversas plataformas ao mesmo tempo para fazer essa análise? Boa. Como que fica isso? Isso é muito comum, né? Quando a gente fala principalmente de e-commerce, sites e tal, tentando trazer já para um mercado aqui, é muito comum. Você tem, sei lá, um anúncio no TikTok, um anúncio no LinkedIn, um anúncio no Google, um anúncio no Facebook, e você analisa talvez os dados no Google Analytics da vida. Em que dados você confia? A minha opinião sempre é que você deve escolher um lugar que vai medir todo mundo pela mesma ótica. Beleza? Tá. Então, se eu estou medindo um processo de vendas, eu tenho que ter uma ferramenta para isso. Porque eu tenho um vendedor que olha Excel. Não é a ferramenta para isso. A gente tem que escolher a ferramenta que mede aquilo. Vou dar um exemplo para você, tá? E acho que só para tangibilizar. E acho que isso sendo mais B2B mesmo aqui, né? A gente tem uma consultoria e a gente criou uma métrica nossa, chamada coeficiente de execução. O que essa métrica mede? Essa métrica basicamente mede quantos % dos insights que meu time está levando que o nosso cliente está executando. Se aquilo está abaixo de 50%, liga um alerta para o meu time de que tem que chamar aquele cliente para conversar e entender por que ele não está tendo velocidade na implementação dos insights gerados. Beleza? Até aqui? Uhum. Qual a ferramenta que a gente escolheu para medir isso? O Trello. O Trello. Por quê? Tá. Porque lá, em cada cliente, a gente paga o Trello Pro. Né? Tá. Então, a gente consegue ter acesso a relatórios.
Mas em cada cliente a gente tem um Trello do que a gente levou, do que está sendo feito, o resultado do que foi feito, só para mapear insights ali se o cliente executou ou não. Eu consigo, com o Trello, ter um relatório disso tudo. Então, basicamente, eu falo para o time, vocês podem até exportar para o Excel, mas a gente não vai fazer isso na mão. Não vai o meu time falar, 18 insights, implementaram 2. Olha o Excel aqui. Não, a fonte é o Trello. Que é por lá que a gente está vendo o que está em atraso, o que não foi feito. Por lá a gente vai puxar. Poderia ser qualquer outra ferramenta, entre aspas, de gestão de projetos. Vamos dizer assim. Mas a gente definiu o que é essa ferramenta. Se eu posso trazer um outro exemplo. Imagina que eu seja uma equipe de vendas e eu contrato uma ferramenta, Pipedrive, Pipefy, Exact Sales da vida, que vai me permitir que eu meça o meu processo de vendas. É aquela ferramenta que vai ser a fonte. Mas a gente usa outras 3. Escolhe uma. Tá. Porque quando você usa muita fonte externa de dado, você vai tender a ir para o que é favorável. Eu entendi. E nesse ponto, assim, que eu acho que esse é um desafio que muita gente enfrenta nesse exato momento. Mas vamos lá. Hoje, né, Gustavo, a gente tem... eu posso ter escolhido o GA como uma principal plataforma para análise lá do tráfego do meu site todo, né? É um centralizador. Mas para Inside Sales, eu posso usar... outra. O MeTime, ou então o Exact Sales e tudo mais. E às vezes, para uma outra área da minha empresa, para RH eu posso usar o Elofy. Perfeito. Eu sou um empresário... Convênia. Exato. Eu sou empresário e eu tenho essas diversas áreas. Mas aí eu tenho que... Às vezes eu quero criar o meu data lake, possivelmente. Qual que é a sua visão sobre isso? Eu devo descentralizar ou eu devo centralizar tudo? Eu acho essa visão muito boa, tá? E aí eu vou dar a minha opinião sobre isso. Back to basics é o que se fala muito na parte da programação. Muitas vezes quando um programador ele está viajando muito, querendo reinventar a roda, existe um conceito que é o back to basics. Cara, volta para o básico, vê se o básico funciona. Se o básico funcionar, testa. Testou, funcionou. As pessoas, de fato, compraram isso que você fez? Sim, agora aprimora. Então, para você ir para um data lake, para você, de fato, uma camada onde você reúne os dados de todos os lugares, joga para uma fonte, e essa fonte faz um match do dado de quem estava, o vendedor que você falou, que depois fechou o curso aqui, que depois fez não sei o quê. Cara, isso é lindo. Mas olha o estágio da tua empresa. Entendi. Se você está começando, se você não tem nenhuma ferramenta, cara, não faz o menor sentido você olhar isso agora. Você pode projetar ter isso. Então, eu vou começar aqui, contratando uma ferramenta para medir meu processo de vendas. Ponto. Construir isso, essa ferramenta está funcionando, vou para um próximo passo, que agora eu vou medir meu RH. Vou para um terceiro passo, medir meu site. Vou para um quarto passo, medir meu processo de CX da vida. Agora, eu vou para um quinto, porque está tudo arrumado, eu confio nas informações, os dados estão ali, o time está usando, agora eu vou jogar tudo para um lugar só, porque eu consigo, desde a venda até o CX, entender como é que é o meu processo do início ao fim. Cara, mas o que você está falando aqui, se a nossa audiência sacou o insight, né, é o seguinte: se você cria essa cultura de dados, independente da área da sua empresa, você está muito bem servido, porque você vai ter essa mesma visão em todas as áreas. Então você resolve um grande problema. E eu não falo isso simplesmente por ser professor, consultor, não. Eu falo isso porque a gente faz em casa. Tá. Eu tenho uma plataforma de ensino e eu meço ela. Hoje, a gente tem eu não posso ser uma empresa que dá consultoria, faz podcast, dá aula sobre isso e minha casa ser de ferreiro. Casa ser de pau, eu sou um ferreiro, né? Sim. Casa de ferreiro, o espeto não pode ser de pau. Então, hoje, a gente tem um data lake. Eu consigo, por exemplo, Marcelão, entender, mas assim, eu tenho 8 anos de empresa, eu trabalho com isso, eu estou na vanguarda disso, eu estudo isso, eu implemento, eu testo, eu vejo o que deu certo, o que deu errado. E eu crio também minha própria forma de entender isso, a forma da Métricas Boss, não minha, da empresa de entender isso. Hoje, a gente tem um processo onde eu consigo, Marcelo entrou no meu blog, eu crio o que a gente chama de Client ID, não vou falar muito tecniquez aqui, mas eu crio um ID do Marcelo, desde que o Marcelo permita que eu colete os cookies e tal. Marcelo me deu esse ID, Marcelo se torna assinante da minha plataforma, eu consigo saber quantos posts você leu, quais são os posts que você leu até você assinar. Tá. O que isso driva para o meu time? O que isso orienta o meu time? De conteúdo? Precisamos aumentar a quantidade de artigos XPTO, a quantidade de não sei o que, XYZ, porque é isso aqui que a pessoa engaja para assinar. E aí eu produzo mais conteúdo sobre aquilo. Mas olha onde eu cheguei. Tá. Mas eu estou num nível de maturidade maior. Eu sou uma empresa disso. Sim. Mas você está medindo até taxa de conversão em cima daqueles conteúdos que são os mais, possivelmente os mais visualizados. Exato. O bom disso tudo é que a gente conseguiria fazer
via GA, Sim. talvez através de configuração de eventos, mas você está criando um data lake que pode, com certeza, te dar muito mais informações. E muito além disso, aí a gente pode entrar até nessa discussão, talvez, que eu tô louco para falar sobre isso, mas a gente ainda não esquentou o motor aqui, né? Boa, estamos ligando ainda. Mas assim, né? O que está acontecendo no mundo hoje, né? As principais empresas de tecnologia, elas estão fechando o cerco, né? Sim. A Apple, o próprio Google, eles estão, né, restringindo a quantidade de dados que você, enquanto marca, tem acesso de um usuário. Sim. No momento que você cria... Eu tenho acesso ao meu próprio dado. A sua própria solução, você consegue... isso aí. Eu posso até estar pautado em ferramentas como o próprio Google Analytics, mas eu jogo para dentro de um lugar que, no caso, até o que a gente usa é o Google BigQuery, o próprio Google. Tá. A solução do Google de Big Data. Te joga para lá e lá a gente manipula as informações. Que é uma ferramenta simples, inclusive. Simples, tem versão gratuita, inclusive. Deixa eu te perguntar uma coisa, Gustavo. Até para dar mais contexto para o pessoal, assim, o que essa cultura de dados consegue gerar de ganhos numa empresa? Porque às vezes o empresário está lá e está assim, ó, o empreendedor, o empresário está assim, cara, será que eu implemento esse negócio? Mas será que vale a pena? Porque assim, puxa, eu tô vendo essa molecada ali, a minha agência tá fazendo um bom resultado de vendas, então a minha molecada, a minha equipe de tráfego está fazendo um bom resultado aqui. Tá na hora de eu mexer nisso? Marcelão, eu tenho uma máxima no meu time, que é, se isso não mexe, se essa ação que a gente vai fazer não mexe o ponteiro do nosso KR, ela não deve ser feita agora. Mas é foda, faz no próximo trimestre. Não é para ser feita agora. Por quê? Porque se a gente está analisando os nossos key results, nossos resultados chaves, e a ação que eu vou fazer não mexe o ponteiro do meu resultado chave, não adianta. Por que eu estou gravando podcast com você? Porque eu tenho um resultado chave. Que o resultado chave é construir autoridade na Métricas Boss. O que seu palanque aqui está me permitindo? Que uma audiência incrível esteja me ouvindo, me conhecendo. Então, eu tô aqui com você não só porque a gente é amigo, porque você vai me ajudar a mexer esse ponteiro. Isso é ser baseado em dados. Beleza? Mas eu tenho um case que tangibiliza bem pra galera. Eu sempre fui professor. Gostei de dar aula, não sei o quê. Com 21 anos, eu dava aula já de analytics em alguns lugares. Quando eu montei a Métricas, ali nos meus 25 anos, eu falei assim, cara, eu quero dar aula. Mas não adianta nada eu querer dar aula e pegar aula em um monte de faculdade, um monte de lugar no Rio de Janeiro, se isso não vai me ajudar a crescer na empresa, porque senão eu vou ter 2 empregos. Qual o motivo de eu dar aula? Então, o que eu fiz? Eu analisei o seguinte, olha, qual é o meu custo de aquisição de clientes? Quanto que eu gasto para trazer cliente? Para marcar uma reunião, para impactar essa galera. Número 2, qual é o meu custo de tempo ou dinheiro, ou de tempo e dinheiro, para contratar alguém? Beleza. E se eu fizer ganhando? Vou dar aula. Por quê? Porque vou me pagar numa instituição hora aula, ou em outros lugares eu vou montar meu próprio curso, que alunos vão me pagar. Ali eu vou descobrir empresas que têm potencialmente fit comigo para me contratar, porque basicamente essas empresas, ao me contratar num curso que não é um empresário que está fazendo, o empresário não necessariamente vai meter a mão na massa, mas ele acabou de levar o estágio de consciência dele de um problema que ele não sabia que tinha, ou de uma oportunidade que ele não sabia que tinha. Eu elevo o estágio de consciência dele. O que acontece com ele? Troca uma ideia comigo para contratar minha empresa. Naturalmente. E o que acontece comigo em sala de aula? Eu vejo alunos potenciais para contratar. Métricas Boas hoje são 20 pessoas. 15 são ex-alunos. Caramba, 15 são ex-alunos. Eu acho que foram 3 vezes em 8 anos da Métricas Boss que a gente recorreu ao mercado para contratar alguém. 3 vezes em 8 anos. Entendi. Em todos os outros anos que eu fiz, correr atrás. Por que eu estou dando esse case? Porque é baseado em dados. Porque eu olhei meu custo de aquisição para saber quanto que eu gastava para marcar uma reunião com a Startse. Quanto que eu gastava para marcar uma reunião com a Domino's Pizza, que é nosso cliente. Quanto que eu gastava para marcar uma reunião com o Médicos Sem Fronteiras, que é meu cliente. Agora, se eu faço um curso, possivelmente tem alguém da Domino's que pode fazer. Tem alguém do Domino's Pizza que pode fazer. Você aumenta a sua capilaridade. Alguém do Médicos Sem Fronteiras que vai estar participando ali. Eu estou falando desse case porque Domino's Pizza veio através de aula. Médicos Sem Fronteiras veio através de aula. Por exemplo, foram alunos que estavam ali dentro, viram potencial parceria, viram potencial fit de produto, fizemos o negócio. Mas, Gustavão, você também é uma referência, né? Depois a gente vai falar um pouco sobre a métricas e tudo mais, só que você é uma referência em produção de conteúdo e você se posicionou nisso há muitos anos, né? Então, você começou como um blog, né? Se você até quiser contar um pouco o pessoal sobre essa história aí, você pode, fica à vontade também. Mas é engraçado, porque quando a gente começou como um blog, eu não tinha intuito de ter uma empresa. Na realidade, comecei como um blog porque eu queria escrever do meu jeito sobre analytics. Eu não concordava com o jeito que as pessoas falavam.
Nem como as pessoas vendiam, nem como as pessoas precificavam, nada disso eu concordava. Eu falei, não vou ter espaço em lugar nenhum para falar disso, a não ser que eu crie meu próprio espaço. E eu criei o Métricas Boss junto com o Luciano, meu sócio. Quando a gente começou a crescer, quando a gente começou a ter 20, 30 mil acessos orgânicos ali, ou seja, sem investimento algum de anúncio, começou a pipocar contatos. A gente se tornou, então, uma consultoria. Porque as pessoas começaram a entrar em contato com a gente através do blog porque liam um artigo. Fala, cara, você acabou de falar uma dor que eu vivo aqui. Como é que eu resolvo? Fala, ó, eu tenho uma forma de resolver. O que você fazia nessa época? Você era eu trabalhava eu era gerente de marketing digital de uma agência. Aí eu pedi demissão e eu dava aula. Dava aula. Tinha 20... Na ocasião eu já tinha 25 anos, 24 para 25 anos. Eu dava aula. Eu falei, cara, com dinheiro de aula eu me sustento. Dava aula na SPM, FGV, IBMEC, BMR, Uniswan, Faixa. Dava aula em uma porrada de faculdade e curso da Métricas ali também. Tá. A gente ia iniciando. Então eu falei, com dinheiro daqui eu me sustento. Pelo menos me sustento, não num glamour, mas me sustento. Então eu consigo me dedicar a produzir esse conteúdo da Métricas aqui à vontade. E o conteúdo da Métricas, para mim, ele servia como conteúdo complementar na aula. Uhum. Então o aluno, isso aqui, ó, você aprofunda melhor esse artigo aqui. Vambora. Quando começou a surgir contato, eu falei, pô, eu sei te ajudar a resolver, vambora, não sei o quê. Cara, da noite pro dia eu me vi com 12 clientes ali, o Luciano, meu sócio, trabalhando em outra empresa. Eu falei, cara, precisa estruturar essa porra aqui. Aí que a gente montou uma empresa. Hoje lá se vão 8 anos. A produção de conteúdo continua existindo, blog, podcast, YouTube e afins. A gente, há 2 anos atrás, eu parei de dar aula em todos os lugares, dou aula aqui na Startse, mais um lugar. Só dou aula na Métricas Boss, porque a gente tem a plataforma de ensino para isso. Então, pô, quer assistir a aula aqui, vai poder assistir na Startse, vai poder assistir nesse outro lugar aqui, ou na Métricas Boss. Que é o seu Métricas... Que é o Métricas Boss Prime. Boss Prime, certo? Que é a plataforma de ensino que a gente tem, só de treinamentos de Analytics e Métricas. São mais de 20 treinamentos lá dentro. 20 treinamentos e é uma assinatura, certo? É uma assinatura anual. É uma cobrança anual que pode parcelar em 12 vezes e você tem acesso a 20 treinamentos lá, você tem acesso a palestras e tal. Você vai estar com a gente no Summit. Sim. Quem é assinante do Prime não vai pagar para estar no nosso evento, por exemplo. Mas quem é de fora vai pagar para estar no evento. Entendi. Então a gente pluga tudo isso dentro da plataforma. E a gente lançou a consultoria. Então hoje a gente é uma empresa que divide conteúdo, ensino e consultoria. A gente tem as 3 frentes aqui do negócio. Mas depois de um tempo, quando a consultoria começou, eu olhei e falei assim, cara, por que meus concorrentes diretos e indiretos não fazem isso? Porque eles estão imersos, que nem um catiço, na consultoria, e eles não estão vendo a oportunidade que eles têm de conteúdo. Agora, eu preciso provar que essa oportunidade de conteúdo ela existe. Aí eu volto de novo aos meus dados. O quanto que o conteúdo, o meu esforço de conteúdo de tempo, investimento de dinheiro em conteúdo, me gera de resultado. É o que eu meço. E se você for parar para pensar, o conteúdo foi quem mais te gerou cliente até agora. Eu posso falar um número para você, tá? A gente recebe em média 16 contatos por semana através do nosso site. Eu não tenho time de prospecção ativa. Tá. Eu tenho time de prospecção dos leads que chegam. Eu recebo 16 contatos por semana de orçamento através do blog. Não faço outra coisa. E hoje, nossa plataforma Prime, 52% dos nossos assinantes vêm do nosso blog. Podcast ou YouTube. Entendi. Caramba. Então, eu meço, baseado em dados, que esse meu esforço de ter um estúdio, esse meu esforço de produzir conteúdo, realmente ele me reverbera em resultado. Se não reverberar, você vai falar, ou o conteúdo está ruim, ou não faz sentido para esse meu negócio fazer isso. Ou eu não sei, vou contratar alguém que me ajude. Mas eu preciso, os dados eles vão me drivar, Marcelo, no final das contas, a orientar onde eu não preciso perder tempo. Onde eu não preciso gastar esforço. Porque não vai fazer sentido para o meu negócio. Ou onde eu vou testar e vou ver que não funciona. Só que eu preciso ter uma análise para entender por que não funcionou. Qual o motivo de não ter funcionado. Porque pode não ter funcionado porque eu não sou capaz de fazer, não tenho o nível de conhecimento sobre aquilo. Eu preciso contratar alguém que me ajude. E pode ser que se alguém que me ajude a elevar esse nível de conhecimento, mostre para mim que esse negócio faz sentido. Então, a análise por trás sempre existe. E o dado sempre vai te orientar a entender se aquilo que você faz tem sentido, se aquilo que você faz você está perdendo tempo, dinheiro, investimento. Por isso que a cultura de dados, para mim, é algo que a gente faz na nossa vida. Por osmose. Mas muitas vezes, quando a gente vai para a vida corporativa, a gente não sabe por onde começar. Cara, é muito comum. Que é o nível de ter um data lake com tudo aqui dentro. Mas eu posso entrar no nível mais básico. Que é, eu tenho um perfil no Instagram e eu estou produzindo conteúdo todo dia. Qual é a minha taxa de engajamento? Qual é o meu objetivo com esse post no Instagram? É gerar engajamento? Qual foi o engajamento? Ah, foi de tanto. Isso é bom ou ruim?
Baseado no quê? Por que foi bom? Por que foi ruim? Entendi. Como eu aprimoro para a próxima etapa? É isso. E geralmente é contra nós mesmos, né? É contra nós mesmos. Para mim é sempre. Porque é só você que sabe a tua meta. Sim. Eu sou maior, sei lá, vou dar um exemplo qualquer aqui. A Riachuelo é maior que a Renner. Uhum. Mas sabe se a Renner tem a meta da Riachuelo? Então, obrigação sua, talvez, Riachuelo, seria ser maior que a Renner. Porque a tua meta é maior, pô. Não Sim. faz sentido. Aí a gente entraria num ponto que é bem questionável, porque, por exemplo, a gente não sabe o EBITDA, a gente não sabe o lucro líquido, enfim. Exatamente. Eu posso falar que eu tenho... eu até brinquei outro dia, alguém falou assim pra mim, a empresa tal faz 20 milhões. Eu falei, pode fazer 100. E se faltar dinheiro, não tá lucrativo. É isso. A Uber não dá lucro até hoje, mas faz bilhões. Não é. E aí, né? Qual que é o jogo que você quer jogar? Qual o jogo que você quer jogar, exato. Cara, e a gente está passando por um momento da sociedade agora que, assim, né? Segure, aperte os cintos, porque o tempo não vai ser muito fácil aí nos próximos anos. Exato. Mas até, Gustavo, uma relação entre... entrando um pouco mais na tática, talvez, aqui... Qual que é o tipo de rotina e quais são as principais métricas que eu deveria hoje? Eu não sei se isso está muito orientado para mercado, se eu sou um B2C, B2B, e-commerce, aquela coisa toda, ou se você pensa de uma forma geral, como é que é seu processo quando você chega numa empresa e vai, cara, definir uma nova rotina? Assim? Eu trabalho muito com sites e apps, tá? Mas a gente tem um framework que a gente desenvolveu que a gente chama de PPR, tá? Que aí, para mim, isso pode ser aplicado até a tua vida pessoal. Eu não sou nenhum educador financeiro, mas, na minha opinião, você pode fazer isso. Com esse método aqui. Então, ele é bem genérico e pode ser adaptado a qualquer coisa. Esse método PPR, P de pato, né? É planejamento, processo e rotina. Por que eu falei que pode ser feito na vida pessoal? Eu posso planejar que quero ter uma casa. Como é que eu vou fazer isso? É o meu processo. E a rotina é como que eu vou medir o sucesso e quanto tempo falta para comprar minha casa. Trazendo nos termos mais práticos do dia a dia de métricas aqui, planejamento é o que eu vou fazer e como eu meço isso. Então, vou dar um exemplo aqui. A gente está no podcast da Starts. No planejamento de vocês falaram, por que a gente vai fazer esse podcast? Por que a gente vai fazer a mentoria gratuita aqui da Starts? Vai fazer por causa disso, daquilo, aquilo outro. Como é que a gente mede que a gente chegou aqui? Vocês definiram as métricas, medem isso. Aí essas métricas, para o serviço vai mudar, para B2B vai mudar, para e-commerce vai mudar. Porque é métrica de cada negócio. Mas você definiu a ação e você definiu qual a métrica que mede isso. Qual é o processo? O processo é você medir. E a rotina é de quanto tempo. Então pensa o seguinte, teu planejamento era que esse podcast da Startse ele tivesse X mil plays por mês e que esse X mil plays por mês traduzisse para vocês da Startse que isso é uma autoridade e que o podcast está fazendo sucesso. E que, além disso, você está entre o top 30 mais ouvidos do teu nicho é positivo. Qual o processo? O podcast é semanal. Então, toda semana, eu vou analisar a quantidade de plays e eu vou analisar qual é a minha posição no ranking do Spotify, por exemplo. Já entrei na rotina, porque toda semana eu estou fazendo isso. Agora, o processo é por que o episódio com o Gustavo foi o mais ouvido? De todos. De todos os tempos. E por que o episódio com XPTO não foi? Qual a diferença de um para o outro? O que teve aqui que não teve aqui? Cara, eu me questiono isso o tempo inteiro. Esse é o processo. Mas uma boa pessoa analítica, ela é questionadora. Não é que você está insatisfeito o tempo todo, mas é que você tem uma pulga atrás da orelha. Você não se dá porque sim. Talvez quando criança, seu pai e sua mãe falavam assim, Marcelo, por que sim? Aí você, mas por quê? Você tinha que ter uma justificativa. Eu era esse cara. Tem que ter uma justificativa por trás, para você entender. Eu dou um exemplo claro, falando de podcast aqui, dou um exemplo claro. A gente tem o nosso. E aí a gente fez um podcast, um episódio chamado Storytelling com Dados. É o nosso podcast mais ouvido. Eu falei, por que esse podcast é mais ouvido? Eu já trouxe a pessoa X, pô, eu gravei um podcast com a reserva X de NFT, eu gravei um podcast com o Bradesco. O cara é o head de analytics do Bradesco. Por que esses podcasts tiveram os números pra gente ok, mas esse aqui de Storytelling com Dados teve um fora da curva? E você tem alguma pista? A gente sabe. O motivo são dois. O motivo número 1, porque o livro Storytelling com Dados é um best-seller da área. O nome do livro Storytelling com Dados. Então muita gente já busca... Meu podcast não fala do livro. Fala do conceito de Storytelling com Dados. As pessoas buscam, encontram e caem. Então eu analisei para entender o motivo número 1 do porquê que ele tem mais audiência aqui. Motivo número 2, que ele não é técnico.
Eu falo de oratória, eu falo de apresentação, eu falo de visualização, eu falo de como suportar, eu falo de time de voz, eu falo de como mostrar a métrica, eu falo de não ser técnico na métrica. Entendi. Por que as pessoas muitas vezes não sabem ainda sobre dados? Falando do topo aqui, na galera que está entrando no mercado, topaço de funil, a galera não sabe nada. A galera precisa entender melhor como suportar, como se apresentar, como é que coleta um dado, como é que ela expõe essa informação. Então, eu falo isso pro meu time, quanto melhor a gente vai ser, a gente vai ser melhor sempre que a gente puder falar com o nosso cliente sem ter que usar a métrica. Então, eu não preciso falar de sessões, eu posso falar visita. Ah, mas a métrica é sessão. Cara, usa o sinônimo que a pessoa possa entender. Ao invés de eu falar que existe uma métrica chamada taxa de rejeição, eu falo o seguinte, inclusive a gente tem 56% de pessoas que entraram no nosso site e saíram sem trocar de página. Eu acabei de falar rejeição. Então, nesse podcast, a gente explicava dessa forma. Cara, que animal essa ideia, porque às vezes eu tenho visto no mercado, eu não estou te interrompendo, mas só complementando aqui. Tem muito guru por aí, ou então alguns profissionais que entram mais, principalmente no growth, né, no mercado de growth, que a gente é muito presente hoje. Os caras adoram falar as terminologias mais complexas e os anglicismos. Parecer inteligente, né? E, cara, no fundo, o cara não compra isso. Exato, né? Exato. Às vezes, eu sou questionado em alguns momentos mas por que você estava falando sobre aquele negócio que é tão raso? Eu falo, porque o meu propósito é provocar um novo começo na cabeça de muito mais gente do que você está imaginando. Exato. E aí você consegue ampliar, né, a sua base. Perfeito. E voltando ao cerne em si da questão, a gente fez um novo. Que ao invés de a gente falar de storytelling com dados, a gente falou como contar história com dados. Só que dessa vez, a gente não se baseou tanto na visualização do dado e tal. A gente trouxe a minha head de Business Analytics lá da empresa, para ela falar como o time monta os dashboards, como o time monta os relatórios, como o time se apresenta. E trouxemos um professor de oratória. Que é o professor de oratória, que a gente criou um curso chamado Oratória para Profissionais Digitais, lá no Prime. Então a gente trouxe ele para a bancada do podcast e aí a gente intercalava. Então a Mafê, minha head, falava sobre como é que ela faz um relatório e o Nelly falava, tem que apresentar da forma XPTO, usar dessa forma XYZ. A Mafê falava de como é que ela montava a visualização de dados e o Nelly falava, dessa forma você usa isso, aquilo, outro, cuidado com o tom de voz, tem um segredo no copo d'água, porque a gente quando fala não tem vírgula, então se você atropelar um assunto no outro, as pessoas podem ficar perdidas, não atropela um assunto no outro. Acaba um assunto, bebe um golinho d'água e volta, porque isso dá na cabeça das pessoas uma vírgula sonora. Tipo, então a gente foi intercalando. Já é o podcast mais ouvido. Esse é o mais... Mas o que você está falando aqui são títulos de um podcast, do seu podcast principal? Perfeito. Ou são subprodutos do seu podcast principal? Na realidade, são episódios do podcast. Ah, tá. Então são headlines que você está falando aqui. Só que a headline é o conteúdo interno, né? Tá. A headline para atrair e o conteúdo para reter. O conteúdo para reter, exato. Porque a headline atraiu, beleza. E o conteúdo retém. Então, o que a gente começou a fazer, e a gente vem numa máxima aí de se manter há 4 semanas, pelo menos ali no top 15 dos mais ouvidos no Spotify Tecnologia, que foi como contar história com dados. Aí depois a gente fez o essencial de tecnologia para marqueteiros. Tá. Baseado no livro Essencialismo. Depois a gente pegou um livro de um autor chamado Steve Krug, que é o autor do livro Não Me Faça Pensar. Esse é o primeiro que eu li. Só que a gente pegou um outro livro dele, que é Simplificando as Coisas que Parecem Difíceis. Só que a gente botou Simplificando as Coisas que Parecem Difíceis em Analytics. Ah, tá. E a gente falou, o que quer dizer isso em Analytics? O que quer dizer aquilo em Analytics? Foi simplificando coisas que as pessoas não entendem. Ou seja, percebe, os meus podcasts mais ouvidos nas últimas 3 semanas, eu não precisei falar o que é um requisition da API. Você tá batendo um pouco na neurociência e também... Na oratória. Isso. Mas eu só queria, para terminar aqui, para não entrar nessa muito devagar aqui, era porque eu tô falando isso, que foi eu planejar o que eu queria com o meu podcast. O meu processo foi analisar isso. Minha rotina foi fazer isso semanalmente. Só que eu não analisei e falei, entendi. Não, entendi, e agora como é que eu aplico isso aqui dentro? Entendi como eu aplico aqui dentro. Então, hoje, pra gente, os podcasts que mais dão certo tem 3 fórmulas. É um hype do momento. Então, quando o Google falou que o Analytics Universal ia morrer, o GA4 ia entrar, a gente gravou um podcast GA4. Estourou. Era hype. Então, isso eu tenho uma oportunidade. Eu não sou mágico. Analisei as informações e testei. Número 2, é quando eu tenho uma boa headline de um assunto que as pessoas falam, realmente eu não sei fazer isso. Realmente isso aqui parece que
eu vou conseguir entender. E número 3, quando eu trago para a banca, para a mesa, uma empresa. Então, semana que vem, né, que a gente vai gravar ao vivo, eu vou gravar com a Redditor São Luís. Vou trazer o time da Redditor São Luís para gravar podcast com a gente. E o nome do podcast vai ser Digital Analytics na Redditor. Tá. Todo mundo vai olhar e falar assim, como essa rede gigantesca, essa é uma das empresas mais bilionárias do Brasil, analisa dados. É curiosidade, a galera quer saber. Detalhe, pra gente é mais fácil ainda, porque a consultoria que atende eles é a gente, né? Ah, tá. Então, pra gente é mais fácil Você tem essa ainda abertura trocar. lá, né? A gente consegue ter uma abertura boa. Mas a gente já fez com o Bradesco. Então, acabei de entender 3 cenários positivos, que foi minha análise que permitiu entender como é que eu posso fazer podcasts pro meu nicho, pro meu mercado, pro meu público, que podem dar certo. E a gente vem crescendo. Então, para quem está nos escutando aqui, que tem um podcast ou que quer criar headlines, aproveite esse framework do Gustavo aqui, que pode funcionar aí para o seu mercado também. De nada. Não deixa de ser uma mentoria gratuita, né? Como você É bem uma mentoria abriu aqui. gratuita. É isso aí. Cara, que legal, cara. São insights muito legais, assim. A gente poxa, sempre, já faz um bom tempo que a gente está trabalhando junto, tá em bastante contato. E a gente sabe que muitos dos insights que você nos traz, a gente aplica, eles funcionam, eles geram um impacto, né? Agora, se a gente for pegar esse empresário que está na fase de definir as principais métricas do negócio dele, assim, existe algum tipo de para onde eu olho, assim, como é que eu começo? Porque às vezes a gente fica perdido, né? Sim. Porque, vamos pensar, a gente tem lá... Tem muita métrica, tá louco. Cara, tem muita métrica, né? A gente ensina, inclusive, no programa de Growth, algumas delas, as principais ali, que a gente acredita muito. Mas se a sua empresa é principalmente baseada em OKRs, né? Objectives and Key Results, você vai provavelmente ter muito bem desenhado quais são os seus principais indicadores para crescimento. Como é que você vê isso? Então, eu sempre tento olhar o cenário da empresa como se fosse uma empresa que está começando, né? Então, se você olhar no mercado, todo mundo vai falar para você o seguinte: está começando? CAC LTV. Tem que olhar o custo de aquisição do consumidor, tem que olhar o lifetime value, que é o valor da vida útil que essa pessoa teve com você. Só que pensa comigo, Marcelo, se eu sou uma empresa que tem um produto só, qual o valor da vida útil? A não ser que meu produto seja um produto perecível ou um produto que eu preciso que a pessoa recompre, não tem lifetime value. Então, por que eu olho isso? Para mim, é muito difícil, e aí eu boto nessa posição, eu chegar para quem está ouvindo, assistindo a gente agora e falar assim, olha essas 3. Isso que é o que importa no teu negócio. Porque não é assim. Para mim, é muito fácil saber que métrica analisar. Por quê? Porque eu crio um planejamento. E toda a ação que eu faço, eu tenho um propósito. Se eu tenho um propósito, eu sei a métrica que mede isso. Acabou. Para mim é simples. Vou dar um exemplo. A gente tem o blog. O blog tinha um número X mil de visitas. Eu falei, eu quero dobrar esse número de X visitas aqui. Então, se a gente tem 40 mil hoje, eu quero para 80 mil visitas. 1000 acessos. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou analisar. Eu já tinha uma informação ali. Mas eu não fazia a menor ideia como é que eu poderia dobrar o número de acessos do meu blog. De novo, a gente não queria investir no acesso do blog. Eu queria produzir conteúdo e chamar mais gente. Falei, olha, que fonte de tráfego a gente não está usando? Em sua maioria, as pessoas vêm para cá. A gente teve uma conversa recentemente sobre isso. Sim. Acho que você vai lembrar. Falei, que fonte de tráfego as pessoas vêm para cá, que é a nossa maior? 90% do nosso tráfego é orgânico. As pessoas vão no Google, pesquisam e entram. O restante é pulverizado, nossa newsletter e tal. Eu falei, existe uma fonte de tráfego que a gente não está usando. Eu vou tentar começar a usar essa fonte e vamos estudar. Então, qual a ação que eu vou fazer? Eu vou passar a pegar os nossos posts do LinkedIn, nossos posts do blog, vou contextualizá-los no LinkedIn e botar o nosso link. Tá. E eu vou medir os acessos. Quanto que eu espero disso aqui? Olha, eu quero que esse esforço que eu vou fazer no LinkedIn faça com que o meu LinkedIn seja a 3ª maior origem de tráfego para o meu blog. Eu quero perder apenas para o orgânico e para o direto. Então, para ela ser a 3ª maior, eu tenho que ter X mil acessos por mês. Vamos fazer isso, um post por dia. Sempre orientado a um objetivo. A um objetivo. Porque se não for orientado a objetivo, pode ser muitas vezes o que a gente acaba falando no mercado, que é a métrica de vaidade. Se meu objetivo é ter acesso e eu estou falando que eu tenho 20 mil seguidores, o que adianta? O que é métrica de vaidade, Gustavo, para quem não sabe? Boa. Métrica de vaidade, para quem não sabe, é aquilo que pode ser muito grande, muito imponente, muito interessante, mas que não necessariamente serve para nada. O exemplo que a gente falou no início é bem legal. A minha empresa tem 20 milhões de receita. Nossa! Qual o lucro? 1%
porra, você tá na merda. O que adianta ter 20 milhões de Sim. receita? Então, métrica de vaidade, no final, é aquilo que não necessariamente demonstra que a sua empresa está indo para a direção certa, não necessariamente demonstra que a sua empresa é importante, ou que a sua empresa é interessante, ou que a sua empresa é referência, ou que a sua empresa é autoridade. Mas as pessoas olham só porque tem um número muito alto. O exemplo claro aqui é seguidor no Instagram. Uhum. Seguidor, alcance. Seguidor para mim é bem interessante, porque se eu não tenho 10 mil seguidores, as pessoas olham e falam assim, é pequeno. Aí o que faz o influenciador querer? Comprar seguidor para chegar nos 10 mil. Aí quando ele chega nos 10 mil, a pessoa fala, nossa, mas já tem 10 mil. A galera nem sabe alcance, a galera nem sabe engajamento, a galera não sabe nada. Aí você vê, pode ver, a galera que tá ouvindo, assistindo a gente, pode entrar no Instagram, você vai ver às vezes perfil com 20, 30 mil seguidores, quando tu olha um feed, tem 20 cliques, 20 curtidas, 2 comentários. Porra, um bagulho muito, muito estranho. Possivelmente acabou comprando, porque existe uma aparência por trás. Acho que a métrica de vaidade no final é uma métrica que, na aparência, ela é linda, mas não necessariamente ela serve para alguma coisa. Acho que é muito isso. O seguidor sozinho no Instagram não serve para nada. Seu engajamento é pífio. Agora, se tem bastante seguidor e tem engajamento interessante, aí sim. Existe mais de uma métrica para te ajudar a entender que isso faz sentido. Entendi. Boa. E eu vi você falando muito sobre a questão do orgânico, né? A gente teve esse papo recentemente, inclusive. E como é que você enxerga o tráfego pago nesse molho todo aí de informações? A gente usa muito o tráfego pago para nossa plataforma de ensino. Tá? Hoje, 52% da nossa receita da plataforma vem do nosso conteúdo. Podcast, YouTube, blog e afins. Um dos nossos KRs desse trimestre é que a participação do blog seja de 41%. Mas por que tu quer perder 11%? Porque eu não estou chegando em gente nova. Se mais da metade dos meus assinantes são quem consome meu blog, quem não me conhece? Como é que eu vou chegar, então, a mais gente que me conhece? Se eu aumento meu investimento de tráfego pago aqui, não só em remarketing, mas trazer gente nova, Fazer display. Fazer a galera acessar, entender, conhecer pela primeira vez. Consequentemente, o tráfego vai aumentar em assinantes e, consequentemente, o meu conteúdo vai diminuir em assinantes. Tá. E a sua taxa de conversão pode cair um pouquinho. Pode cair um pouquinho, mas pelo menos eu não fico refém. Porque qual o problema que pode acontecer? Pode acontecer, sei lá, nosso time não conseguir produzir mais posts, mais artigo. Eu estagno? Como é que eu vou continuar mantendo 52% de assinantes se não tem post novo? Eu tô ferrado. O tráfego vai me ajudar. Eu não posso ser refém de uma mídia, né? Sim. Então, nesse caso aqui, por isso que o LinkedIn a gente fez isso. A gente olhou e falou assim, o LinkedIn do Gustavo, tô falando da métricas, não tô falando do Luciano, meu sócio. Do Gustavo tem que trazer pra gente X mil assinantes por mês. É isso. E vamos medir. Cara, o que eu te falei aquela vez. Um post meu no LinkedIn, contextual. Não foi só assim, galera, post novo, toma aí. Foi. Para quem trabalha com site, Google Analytics Universal tá morrendo. Então a gente vai lá e contextualiza. Google Analytics Universal tá morrendo. Você já se deparou? Você já parou para pensar que você tem menos de um ano para aprender, implementar e estudar a nova ferramenta? Se liga só, relaxa. Eu preparei aqui 11 etapas para você migrar para o GA4. Clica no link abaixo. Eu contextualizei, problematizei e falei, eu tenho a solução. Clique e acessa. Aí um post desse no LinkedIn gerou 700 cliques. Aí eu fiz um outro que é um guia de eventos para o GA4. Que o GA4 ele é baseado numa parte técnica que são os eventos, que são as interações que as pessoas dão com o nosso site. E a gente precisa medir isso. A gente criou um guia de eventos para cada vertical. 2.500 acessos. Estou aumentando o acesso do meu blog. Aí chegou um momento, depois de um mês e pouco, que entrou num platô, entrou num status quo ali, e não crescia. Então, a gente conseguiu quanto que o LinkedIn do Gustavo está trazendo de tráfego para a gente? X mil. E quanto trazia antes? X mil. Pô, o que a gente pode fazer diferente então? Porque estamos no platô. Vamos pegar então os conteúdos antigos. Os best, os que mais performaram. Vamos dar um tapa e postar ele. É o repurpose de conteúdo, né? É isso aí. É isso aí. Refazer então a gente tem um post lá que é o nosso mais acessado. 4 dashboards gratuitos. A gente manteve esse post lá, só que a gente deu um tapa. 4 dashboards gratuitos. Esses aqui são melhores que aquele ali que estava. Esse aqui é melhor que aquele ali que estava. No limite do LinkedIn. Contextualiza aquilo ali e vambora. Nossa. Pronto. Traz de volta. Esse insight aí foi pesado. Para quem quer pegar e fazer pega o seu conteúdo de sucesso aí, faz reposiciona ele de alguma maneira e solta como teste. Muito bom. Pra gente deu certo. Pra mim não é uma receita de bolo. Deu certo. Vambora. Aí a gente refaz. E é engraçado porque
Já aconteceu, está há 2 meses, por exemplo, fazendo isso. Já Aham. aconteceu nesses 2 meses de eu postar o mesmo artigo 3 vezes. Só que contextualizando de forma diferente. Falei, cara, esse artigo é best-seller. Então você encontra ganchos distintos para um mesmo conteúdo. Hype, vou dar um Aula de exemplo. copy. Aula de copy. Por exemplo, hype. A gente recebeu um e-mail, todo mundo recebeu um e-mail do Google sinalizando que, de fato, faltava 1 ano para o GA Universal morrer. Ah, Eu falei, esse é o momento da gente pegar o nosso curso de GA4 gratuito. E eu preciso fazer um post no LinkedIn falando com a foto aham. do e-mail do Google, contextualizando, falou, interaja no meu comentário que eu te mando o link. Que aí eu ainda vou pedir pra galera engajar comigo, o algoritmo do LinkedIn vai à loucura. A gente conseguiu 2.200 leads. Mas essa interação é manual, certo? Manual. A gente vai lá. Que ainda não tem robô Não tem. Aí alguém vai lá mandando o link pra Tá. galera. Só que aí o que eu fiz? Pra aumentar, inclusive, meu alcance, meus seguidores no LinkedIn e tal, quando a pessoa comenta, alguém do meu time ia lá e adicionava a pessoa na minha rede. A pessoa aceitava e a gente mandava mensagem. Por quê? Porque agora, a próxima vez que eu postar, essa pessoa tá na minha rede. Chega pra ela. Entendi. E esse trabalho de formiguinha que você faz gera resultado? Porque ele é Gera. manual, né? Pô, então, esse daí do Google Analytics 4 gerou 2.500 leads pra gente. Tá, Gratuitos. O que eu investi? Tempo de alguém respondendo. entendi. Não investi dinheiro, por exemplo. São saídas criativas que você Criativas tem pra para... isso. O que eu entendo agora? Uma vez que eu entendo que isso é escalável, como é que eu posso fazer para melhorar? Um robô não existe. Então, pô, eu vou perder a oportunidade de fazer isso? Não, tem que arrumar um jeito para fazer. Só vou, de novo, planejar com o meu time isso com antecedência para que o meu time, no hype desse post, nos primeiros 2, 3 dias, o meu time consiga ter tempo para interagir e responder aquilo ali. Se o meu time não tiver tempo, a galera vai reclamar que o link não está chegando. Sim. Já Mas- era. mas- Vai flopar, né? O que você está trazendo aqui, Gustavo, é muito legal, porque é uma coisa que a gente acredita muito na Startse e a gente tem crescido, né, dramaticamente, a gente multiplicou de tamanho nos últimos 6 anos, a cada ano a gente tem Surreal. dobrado de tamanho, né, em relação, não só em faturamento, como Mas em de EBITDA, pessoas, lucro né? líquido, a coisa toda. E o que você está trazendo aqui, que pode ser um insight para todo mundo estar ouvindo e assistindo aqui agora, é que você tem a cultura não apenas dos dados, mas da experimentação. Do teste, pô. Né? Senão A tá gente, ferrado. a gente só testa, cara, o É tempo isso aí, inteiro. é isso aí. Só que tem um recorte no que você está falando aqui, que eu fiz um teste de formiguinha pequeno, que muitas vezes eu precisei ir ali manualmente para fazer aquilo, né? Que é Perfeito. colocar esforço da minha equipe para poder fazer aquilo acontecer, mas você validou uma É hipótese. isso aí. E por que eu estou trazendo isso aqui? Muitas vezes os nossos queridos ouvintes aqui, nossa audiência, fala, cara, mas o que eu devo fazer para inovar? Pensa comigo, cara, são coisas que parecem tão diferentes dessa realidade que a gente está falando aqui, mas o menor experimento possível. Só que o kit de pequenos experimentos que você vai colocando ali Pô, perfeito. no seu dia a dia vai te trazer o crescimento, que é o que Perfeito. todo mundo quer no final do Perfeito, dia. Perfeito. Muita gente acredita que tem que analisar o dado para fazer as coisas. Eu entendo que existem 2 cenários, tá? Se você é totalmente... Por isso que eu gosto de separar, porque acho que existem 2 tipos de conceitos. Eu até falo no Growth Program pra gente. Conceito número 1 é o Data Driven. E o conceito número 2 é o Data Informed. Data Driven é o exemplo pra gente ser pragmático aqui da Uber. Quando eu tô junto com você, junto com a galera aqui que tá fazendo a edição e acompanhando o podcast com a gente. Eu tô aqui. Nós 4 vamos pedir o carro. A gente está numa cidadezinha no interior de São Paulo. Tem 3 motoristas do Uber, o preço vai ficar dinâmico. Por quê? Tem 4 pessoas pedindo para 3 carros disponíveis. O que a orientação de dados do Uber faz? Vou aumentar o preço, porque aí vai diminuir a demanda. Lei da oferta e procura. Se eu diminuo a procura, eu consigo diminuir o preço e quem está com mais ansiedade, quem está com mais pressa, vai pagar aquele valor e vamos embora. Isso é data-driven, é feito por algoritmo automaticamente. O que é data informed? Eu analisar os dados quantitativos e qualitativos para minha tomada de decisão. Então, eu vou dar o mesmo exemplo da Uber aqui, beleza? Eu utilizo o Uber o tempo todo, eu não tenho carro, utilizo o Uber. Então, eu tenho um status na Uber que é chamado de Uber VIP, que é pela quantidade de vezes que eu peço e pela minha nota na Uber CSX.PTO. Isso permite que eu peça carros também Uber VIP. O que isso aqui é interessante? Num conceito que a gente falou aqui agora de preço dinâmico, se a Uber não fosse data-driven, mas a Uber fosse data-informed, a Uber poderia olhar e falar o seguinte, ó, tem 4 pessoas pedindo carro, tem 3 carros disponíveis, porém, Gustavo é o único VIP.
não vou aumentar o preço, eu vou dar preferência a ele. Depois, para os outros 3, eu aumento o preço. Porque eles não têm o status de VIP. Isso é data-driven, data-informed, beleza? E aí, por que eu estou trazendo esse conceito? Porque eu não acredito que a gente tem que ser cego e o dado está dizendo, vamos só naquilo ali. Porque quando você olha o dado, muitas vezes vai ser muito difícil e perigoso você inovar. Vou dar um exemplo. Nossa hipótese aqui era, vamos dobrar de tamanho. Como é que a gente dobra de tamanho? Se eu olhar o dado friamente, eu olho e falo assim, ó, o orgânico é a principal fonte para a gente. A gente tem alguém de SEO na casa? Não, vamos contratar uma consultoria de SEO para arrumar a casa. Vamos produzir, essa consultoria vai dar inclusive para a gente dicas de conteúdo, a gente produz, aumenta a quantidade de tráfego orgânico e aumenta o acesso do site. Acabou. Não, a gente tentou inovar. A gente falou assim, cara, eu já tenho orgânico ali, só que eu não posso ser refém dessa mídia. Eu preciso ter outra mídia me trazendo informação. Como é que vamos testar o LinkedIn? Teste, está funcionando? Tá, então vamos agora escalar isso. Muitas vezes, quando você é muito data-driven, vamos dizer assim, né, muito fechadão no dado, essa forma de você ser fechado ao dado, na minha opinião, muitas vezes pode ser inimiga da inovação. E inovar, cara, é um ato de você testar, medir se deu certo ou errado. Acabou. A medição não vai faltar, ela vai continuar existindo. Mas você tem que testar. Você tem que experimentar. É teste, cara. Cara, e eu falo isso o tempo todo. O time fala que eu sou chato. Porque eu falo assim, você falou no início do podcast que a gente estava lá no Fórum E-Commerce Brasil. A gente estava lá. Eu falei pro time, a ação que a gente... Ó, de novo, eu voltando no que a gente falou no podcast, né? Sim. Parece que eu tô em looping. A ação que a gente está fazendo no evento é investir no evento para ter o stand. Qual é o nosso objetivo? Talvez novos clientes. Novos clientes, assinantes da plataforma. E awareness. Como é que eu meço o awareness? Como é que eu meço novos clientes? E como é que eu meço novos assinantes? Vamos fazer uma oferta específica no dia do evento? Vamos. Então é dessa forma que a gente vai medir aqui os assinantes. Como é que eu meço novos clientes? Vamos ver a quantidade de pessoas que a gente passou lead quente. Porque pessoa que não é lead quente, eu dou um panfleto. Que é lead quente, eu falo, toma meu WhatsApp. Aí lembra que eu te falei na conversa em off aqui? A gente criou um cartãozinho de NFC, tecnologia para iPhone e com QR Code, que quando eu tô lá conversando com o cara da Electrolux, quando eu tô lá conversando com a menina da Postals, eu falo, pô, anota meu telefone aqui, ó. Aproxima a câmera do QR Code que vai aparecer meu WhatsApp aí. Ou então, ó, deixa eu aproximar do teu iPhone aqui que vai aparecer meu WhatsApp aí. Só que aquilo ali é uma landing pagezinha que a gente criou. Então você é redirecionado para landing page. A gente botou o Google Analytics lá, eu sei quantas pessoas foram impactadas. E quantas clicaram em cada botão. Em cada botão. Então eu consigo medir dessa forma a minha segunda questão, que são possíveis novos clientes. Então eu consigo entender que eu já falei com X pessoas e que eu tenho X potenciais novos clientes que pegaram meu contato. Não foi a pessoa que me dá só o panfletinho, pegou o meu contato. E eu peguei o contato dela. E o terceiro é o awareness. Para mim, o awareness aqui é a percepção de marca que as pessoas têm comigo. Como é que eu meço isso? Para mim, é autoridade. Ponto final. Essa é mais difícil, né? Que é muito mais difícil. É. Mas quando eu tô no evento, e aí para mim, essa terceira, no caso de um evento, é muito mais no tete-a-tete. Quando eu tô num evento com stand e alguém chega e fala assim, caraca, hein? Tá com stand, eu falo isso. Autoridade. Aí chega alguém e fala assim, pô, o stand tá maneiro. Autoridade. Entendi. Então, eu falei pro time, toda vez que alguém chega pra gente e fala assim, pô, vocês estão com stand aqui, hein? Médica autoridade. Vão cada um anotar a quantidade de vezes que alguém falou isso pra gente. Porque se alguém acha isso comum, não vai falar. Se eu sou um cara que sempre está em todos os eventos, com todos os stands, eu vou, e eu acho que a Startse também está em todos, eu não vou falar, Marcelo, está com o stand aqui. Não vou. Agora, se eu acho que a Startse não está crescendo, e eu vou num evento, eu vejo o stand da Startse, eu falo, caraca, Marcelo, está com stand, hein? Autoridade. Eu entendo que sua empresa está crescendo. Então, eu meço dessa forma. Então, qual é o nosso objetivo no final? São esses três. Eu tenho exatamente as 3 formas de medir. E no final eu vou saber. Eu vou falar, para awareness funcionou, para assinante não funcionou, para novos clientes funcionou. Eu vou medir isso. Que aí ano que vem, quando eu pensar em palestrar, quando eu pensar em de novo patrocinar o evento, porque não é só patrocinar o evento, pagar adesivo, pagar brinde, pagar hotel, pagar avião, pagar comida da galera, translado, é um investimento que vai além do só do patrocínio. É, o tempo, a vontade, sei lá, a custo de oportunidade. Eu vou analisar meu ROI, Sim. e meu retorno sobre investimento. Vou dar um exemplo. Se eu gastei, sei lá, 50 mil, mas eu fechei 2 contratos de 25, se pagou. Que vieram daqui. Se eu investi 30 mil e retornei 10 clientes de um produto menor que eu tenho de 5 mil, eu também se pagou. Eu já ganhei dinheiro. Sim. E eu vou medindo dessa forma. Só que lembra, eu tenho 3 formas de medir. E aí no final eu vou ter a minha análise e falar assim, tá, para awareness funciona
Para novos clientes funciona, mas para plataforma de assinatura, a galera não pega e fala assim, eu vou comprar agora porque você está fazendo essa ação. Sim. Beleza, próximo ano eu vou fazer, mas isso aqui para mim eu não vou fazer. Vou concentrar esforço na Novos consultoria, clientes e talvez. awareness, exato. E deixa eu te fazer uma pergunta que tem mais a ver com estruturação de equipe, assim, que também é uma coisa que eu percebo que todo mundo sempre fica interessado em saber como que eu implemento essa cultura de dados. A pessoa deve ter uma equipe interna, a pessoa deve ter uma agência, uma consultoria. Como é que funciona esse processo? Boa, eu acho que não tem, eu tento evitar a palavra eu acho. Eu tento trocar sempre da minha opinião. Mesmo porque, ó... Ou baseado em dados, exato. O adesivo que ele me trouxe aqui tá escrito Anti-Achismo Social Club, ou Social Club. É. Quando eu tô orientado a dados, eu falo baseado nos dados. E quando é na minha opinião, eu tenho que falar na minha opinião. Então, ou na minha experiência, né? Na minha experiência, na minha opinião, o que a gente tem que olhar no cenário para saber por onde eu começo e tal, é investimento, tempo, maturidade. Acho que são esses 3 pontos aqui, tá? Na minha opinião, são 3 pontos aqui. O que eu tô falando de investimento? Cara, eu sou uma empresa que tem puto investimento. Eu vou contratar gente? Cara, é mais fácil contratar uma consultoria que vai acelerar para mim enquanto eu contrato gente. Porque eu tenho dinheiro. Então, eu vou contratar gente, vou contratar uma consultoria que vai ajudar a potencializar essa galera, depois eu mato a consultoria. Tenho time interno, porque eu tenho investimento. E nesse investimento eu vou trazer volume de dados, que vai dar para esta equipe informação suficiente. Aí eu sempre falo dessa forma, para 5 dias na semana, 8 horas por dia, se a pessoa está fazendo isso. Investimento. Número 2, maturidade. Se eu, Gustavo, saio da Métricas Boas e monto uma outra empresa, a primeira coisa que eu vou falar, pensar é dado. Porque tá no seu DNA. Tá no meu DNA. Talvez você é growth. Sim. Tá no teu DNA. Sim. Você montou uma empresa paralela a start, você fala assim, como é que eu monto um time de growth? Sim. E eu vou falar como é que eu monto um time de dados. É isso. Porque tá no meu DNA. Então, maturidade. E o terceiro ponto para mim vai ser tempo. Se eu sou uma empresa que tem tempo para investir num time, consigo construir o time, beleza. Se não, faz sentido. E aí, no final de tudo isso, é volume de dados. O que quer dizer volume de dados? Pensa, Marcelo, que você está montando uma empresa nova, tá? Do zero. Você acredita, precisa estar certo ou errado que não, você acredita que você vai contratar alguém de dados que vai estar 5 dias na semana, 8 horas por dia, no início da empresa, fazendo isso? Eu acho que no início vai estar. Por quanto tempo, Gustavo? 1 mês. 1 mês e meio. Porque tá tudo mato. Ele vai ter bastante escolher trabalho. a ferramenta, implementar, pensar como é que ela mede isso, que métrica mede aquilo, como é que ela configura aquilo. Pum! Aí ela implementa. Aí ela implementou, a tua empresa tá com um setup lindo, mas ela ainda não tem o volume de dados suficiente. Agora, no segundo momento, você acha que essa pessoa, 8 horas por dia, 5 dias na semana, vai fazer só dados? Você vai achar que essa pessoa tem tempo. O que você vai fazer? O que eu mais vejo no mercado. Ô, Marcelo, vem cá rapidinho. Cara, você faz dados, a gente tá crescendo aí, tá super legal, mas, pô, eu queria que você começasse a fazer teste AB pra gente. Marcelo, teste AB também demora um tempo, depois você implementa, tem resultado. Que tal você agora ser o nosso cara de growth também? Esse cara vai olhar para CRO, vai olhar para growth, vai olhar para tudo. Tudo que ele vai fazer, menos analytics, tráfego pago, vai virar copy. Esse cara vai aprender pra caramba, né? Mas analytics ele vai começar a deixar, ele vai ter, pode ser que essa pessoa tenha uma mentalidade analítica, de baseado nas outras coisas que ela faça, ela analisar um porquê. Mas não necessariamente ela vai analisar os dados e ser proativo frente a isso, entendendo que insights pode gerar para o negócio. Entendi. Ela não vai ter tempo, porque ela está com tantas outras coisas. Você reclamava que ela tinha muito tempo, agora você não pode reclamar, porque ela não tem mais tempo. Inclusive para parar, analisar os dados. Porque a galera tem de filmes tipo Moneyball, lá do Brad Pitt, entre outros. Eles glamorizam uma questão que é, a gente está tomando um café aqui na Starbucks, conversando, aí você fala para mim assim, não, porque aquele jogador, Alejandro, é muito bom. Aí eu falo, é isso. O Alejandro é atacante, mas eu vou transformar ele em goleiro. Porque ele sabe se jogando com a bola nos pés, ele é alto, a envergadura dele é boa, e o Alejandro vira um puta goleiro de futebol. Pô, não é assim, cara. Cara, não é. Não é pra ter um insight desse que vira o jogo e tal. A pessoa analisa, ela testa. O filme Moneyball, que é um filme que o Brad Pitt estrela, é um filme muito bom, porque não é assim. O filme Moneyball mostra que ele é chamado de maluco pelas pessoas. Ele faz trocas que não dão certo. Ele é maluco, vai testando, fazendo hipóteses, mas ele tem carta branca até que ele consegue botar o time para disputar o título de beisebol lá. Mas leva um tempo. Mas leva tempo.
E as pessoas acham que é assim. Uhum. Então, às vezes o cara ter tempo vai ajudar, mas você não tem volume de dados, então não adianta. Trazendo para o sim ou não como fazer, para mim é o seguinte, olha, se você é, por exemplo, uma holding, vou tentar trazer aqui uma empresa grande, que é uma holding aí, acho que eu conheço, pelo menos no Rio, ela é bem forte, que é o Grupo Trigo. O Grupo Trigo é uma empresa que é dona do Spoleto, do Cone, do Gourmet, Gendai e Box. Tá. Tem Uma aqui em São Paulo. pessoa de analytics que olha Box, Gendai, Spoleto, Gourmet e Cone, talvez ela olhe um desses por dia. Ela tem tempo. Ela vai realmente, olha, o Grupo Trigo contrata alguém para ir. Porque você vai ter uma pessoa analisando isso, cada site desse por dia. Agora, se eu sou uma outra empresa, um Bob's, vou botar um Bob's aqui. O que o Bob's tem? Bob's. Se o Bob's não tiver um volume gigante, talvez essa pessoa não consiga ter 5 dias na semana, 8 horas por dia para isso. Ah, mas o Bob's tem site e aplicativo. Talvez essa pessoa ainda vá ter tempo. Se você lembra do investimento e tempo, tá show. Se você não tem investimento e tempo, não faz sentido. Uhum. Então, no final das contas, para mim, se você tem volume de dados suficiente para aquela pessoa ficar imersa naquilo e potencializar os negócios, contrata interno. E aí, faça cada 6 meses uma auditoria. Contrata uma consultoria externa que audita suas ferramentas, entende se está tudo certo, entende se está tudo errado, dá um mini treinamento para o teu time, dá uma palestra para o teu time para refrescar a memória da galera. Cada 6 meses, talvez, a cada 1 ano, talvez. A gente tem um cliente que é o grupo Aviva, que é Rio Quente Resorts, Hot Park, Costa do Sauípe e tal, que uma vez por ano eles contratam a gente para auditar tudo, dar uma palestra para eles de tendências e coisas que estão acontecendo, e eles só voltam falar com a gente ano que vem. Caramba. Uma vez por ano. Eles têm time lá, a gente refresca o time, audita, fala o que eles têm que fazer e vambora. E a gente tem, por exemplo, o próprio Grupo Trigo, que tem a gente como consultoria. Porque mesmo tendo gente, tem gente interno, o volume deles é tão insano de informação que mesmo tendo uma pessoa interna não dá conta de contratar a gente como consultoria. Então acho que é sempre assim. Eu sou consultoria e poderia falar, contrata a consultoria, é sempre melhor. Porque a gente está no mercado, a gente estuda, a gente sempre vai estar à frente de quem está aí dentro. Mentira, se tiver um funcionário super ávido por conhecimento, ele pode estar à frente de um monte de consultoria. Sim. Então, isso não é mentira. E ele vai se especializar nisso, Exato. né? A ponto de... É balancear, é você entender. Muitas vezes, acho que um exemplo que aconteceu recentemente, a gente que foi bem interessante. A gente queria contratar uma pessoa para o nosso time, que era de uma ex-funcionária nossa, que saiu da empresa, foi para uma outra empresa, e a gente queria contratar ela de volta. A gente fez o pitch para ela, fez o approach, ela topou, mas ela falou, não queria ferrar a minha empresa, a empresa que eu estou agora. Quero voltar, meu sonho é voltar a trabalhar, mas eu não quero ferrar onde eu estou. A gente falou, beleza. Qual o seu salário hoje? Isso custa X para a empresa. E se a gente fizer uma oferta para a empresa, que você está saindo para trabalhar com a gente, mas essa empresa pode ser cliente nossa, pagando X mil reais, que já é metade de quanto você custaria para ela. Vamos fazer. Fechou. A pessoa veio e esse cara entrou como cliente. Não precisa ser muito inteligente para tomar essa decisão. Exato. Né? No mínimo, se ela me pagar o salário que a menina ganhava, eu já estou dando para ela metade do custo a menos, né? Sim. Por exemplo. É isso. Por exemplo, aqui, nesse caso. Que né? legal. E eu só queria te fazer mais uma última pergunta agora, Gustavão, que é sobre as ferramentas que geralmente... Eu sei que você é uma pessoa bem agnóstica em relação à ferramenta, né? Porque a gente se conhece há bastante tempo, mas na sua visão, essa pessoa que hoje está precisando escolher ou então definir o stack de ferramentas de analytics, assim, como é que você recomenda? Cara, de novo, particularmente hoje, quando se fala principalmente de site, é muito... Eu seria muito infeliz e seria muito desonroso da minha parte falar que o Google Analytics não é a melhor ferramenta. Por quê? Porque ela é a única ferramenta gratuita, meu irmão, do mercado. É a única? É a única. Hoje de qualidade. Dia, de qualidade. Há muito tempo a única. Depois passou a ser a única de qualidade. E hoje em dia, algumas ferramentas mais tops, como uma Amplitude, como um Mixpanel da vida, estão tendo sua versão gratuita, mas ainda assim com limite de dado ou com limite de relatório. E o Google Analytics permitiu que muita gente, como eu, tivesse um blogzinho que tivesse a ferramenta e analisasse meus dados sobre isso.
Eles mudaram a vida de muita gente. Mudou a vida de muita gente. É desonroso hoje alguém falar assim, o Google é maluco, tá mudando pro GA4. Calma aí, ele te deu por 15 anos. E o GA4 vai ser pago? Ele tem seus limites ali, então ele vai ser meio que freemium da vida. Até Mas certo volume. Mas o GA também, Universal. Ah, sim. Mas aí é um volume de dados brutal, né? Assim, gigante. Mas para mim hoje, um stack básico é você implementar o Google Tag Manager, que é uma ferramenta do Google que veio facilitar os times de marketing. Então, como é que era outrora, né? Eu chegava pro time de TI e falava, implementa o pixel do TikTok, implementa o pixel do Facebook. Aí o time de TI falava, olha, vai subir no próximo, vou subir no ambiente de homologação. Homologa para mim que tá certo. No próximo deploy, eu subo em produção. Nossa. Para que isso esteja, de fato, vivo para o consumidor. E hoje em dia, na próxima sprint, daqui a 15 dias. Exato. E hoje em dia eu consigo fazer isso pelo Tag Manager. Eu nem preciso da sprint. Entendi. Uma vez que o Tag Manager está ali dentro, eu olho o Tag Manager e falo, cara, é só implementar isso aqui ali dentro. Mas uma pessoa de tráfego pago consegue segurar essa onda aí? A pessoa de tráfego pago tem obrigação. Tá. Ó, bom insight, hein? O cara de tráfego pago, muitas vezes eu vejo que esses caras falam, vou pedir para não sei quem subir para mim. Marcelão, pensa comigo, Marcelão. Você é pintor. O instrumento que vai facilitar a tua vida é um óleo secante para você, depois de pintar, espirrar para aquilo secar mais rápido. Você não sabe aplicar óleo secante? Só tá ferrando tua vida. Para mim, Tag Manager é isso, para o gestor de tráfego. Você tem a chance de facilitar a tua vida ao implementar os pixels das ferramentas através de uma ferramenta que vai facilitar a tua vida e você não precisa falar com o TI do time. Aí você não aprende isso. Aí você fala com o teu cliente, pro teu cliente falar com o TI, aí o TI pede para falar com você. Demorou um mês para implementar um pixel. Você poderia demorar 1h30 para fazer isso. Entendi. Então, tipo, isso é obrigação para mim. Então, Tag Manager aqui. Analytics é a ferramenta básica aqui. E aí você pode entrar nessa terceira ferramenta aqui, né? O segundo Google Analytics, a terceira ferramenta você pode dividir entre duas, vamos dizer aqui, para mim. Que é o Google Data Studio e o Power BI. Tá. O Power BI da Microsoft para visualização de dados. Tá. Porque aí o que eu posso fazer? É aquilo que a gente estava falando em off. Hoje, em 2022, na minha opinião, é inadmissível alguém estar montando um relatório em PowerPoint. Inadmissível. Se um dia acontecer, qualquer empresa que eu contrato me mandar um relatório em PowerPoint com prints das ferramentas que ela usou, se o trabalho dessa empresa não for muito bom, eu vou chotar a empresa na hora. Porque não faz o menor sentido. Que isso, cara? Não faz o menor sentido isso. Eu tenho ferramentas gratuitas. Power BI conversão gratuita. Data Studio gratuito. E ilimitado. Que permite que eu conecte o Google Analytics. Que permite que eu conecte o Google Search Console para SEO. Que vai permitir que eu conecte um Excel dentro dele. Para a pessoa só trocar o período e os dados atualizarem. E alguém está tirando o print e botando no PowerPoint. Não dá, né? Porra. Invista o seu tempo em analisar aquilo e transformar em decisão. E não em construir aquilo. Construir aquilo uma vez, pô. Que é o teu relatório, você construi um dashboard, que você troca o período, ele atualiza os dados, você investe agora o teu tempo analisando o porquê daquilo. Cara, vou abrir um parênteses aqui, olhar para a câmera e vou falar o seguinte para todo mundo que está nos assistindo aí. Assim, depois que a gente começou a usar o Google Data Studio para tomada de decisão e essa relação com a equipe de tráfego pago, assim, eu entro nas reuniões, eu já entro com o relatório pronto para tomada de decisão e eu recomendo para você que está aí hoje sofrendo em relação aos seus relatórios ou até mesmo a velocidade de tomada de decisão no seu dia a dia, implemente essas ferramentas de visualização de dados, Sim. sejam elas Google Data Studio, Power BI ou até outras ferramentas que você preferir, mas assim, vai te ajudar muito, é garantido. É garantido, porque eu não preciso ficar construindo relatório, talvez eu possa aprimorar informação diferente que eu quero começar a analisar e coisas do tipo, mas eu não preciso. Pô, eu já fui o analista que segunda-feira não tinha vida. Por quê? Porque tinha que trazer o relatório segunda-feira de sexta, sábado, domingo consolidado. E abrir o Excel, e olha aquilo no Excel, e faz macro daqui, faz VBA da casa do cacete. Aí bota isso no PowerPoint. Aí vai no Google Ads, tira print. Aí vai no Google Analytics, tira print. E monta um PowerPoint de 120 slides, manda pro diretor, o diretor fala, podemos fazer uma reunião para você me explicar? Meu relatório não serve de porra nenhuma. Você montou um relatório de 120 páginas, que o meu diretor, sozinho, não scrollou, entendeu? Não serviu de nada. Caramba. Eu já fui essa pessoa, concorda? É. Porque se eu te mando um relatório objetivo, sucinto, de 6 páginas, que você scrolla e você tem dúvidas, é porque você entendeu.
E você ficou com questionamentos. Agora, se eu pego um relatório de 120 páginas e falo, vamos marcar um call para você me explicar, é porque eu não entendi nada ou tive preguiça de ver. E eu gosto de pensar que indicadores devem ser como se fosse um painel de um veículo, de um carro. Perfeito. São poucos indicadores, porém, se você sabe que um deles acende uma luz amarela ou vermelha ali, você está com algum problema. Os indicadores, eles têm que ser objetivos, simples e eficazes. Eu preciso olhar e falar, deu merda. Agora eu analiso por que deu merda. Eu preciso olhar e falar assim, deu certo. Agora eu analiso porque deu certo. Mas por isso que eu falei da questão da academia. Uhum. Eu poderia ter uma porrada de outras métricas, índice de massa magra, percentual de gordura. Sim. Poderia ver outras coisas, aumento de músculo, se eu estou hipertrofiando. Uhum. Porque eu poderia manter o peso, mas estou hipertrofiando, estou crescendo músculo. Sim. Mas se o meu objetivo é o peso, eu preciso olhar e falar assim, não emagreci. Será que estou hipertrofiando? Sim. Emagreci. Atingi meu objetivo. É mais simples, né? Tem que ser assim. Porque aí depois é que eu analiso. Sim. Muito legal essa visão. Então, esse stack é o stack mínimo necessário para que alguém consiga viver uma vida mais tranquila. Né? E de graça. Pô, legal, cara. E, Gustavão, vamos entrar aqui só para a gente fazer essas considerações finais. Pô. Como é que as pessoas entram em contato com você para elas conhecerem um pouco mais sobre os seus produtos e serviços aí? Boa. Só procurar Métricas Boss. Pode procurar no Instagram, pode procurar Métricas Boss no próprio Google, que basicamente em quase sua maioria a gente vai ser o primeiro. Pode entrar também lá no metricasboss.com.br. A gente também tem o nosso podcast no Spotify, que é o Analytics Talks. Toda quinta-feira tem um episódio novo, a gente falou um pouco dele aqui. Né? É ao vivo? É ao vivo. Toda quinta-feira, meio-dia, a gente faz ele ao vivo e depois ele sobe também em áudio e vídeo no Spotify e no YouTube. Tá. Então, a gente tem lá também. Tem um Instagram da Métricas, que é o Métricas Boss. Tem o meu também, que é só procurar Gustavo Esteves, que eu tô lá, só entrar no buscador mesmo. Uhum. E é o arroba Gustavo... É arroba Esteves com a S-G-E-A. Esteves G-E-A. Isso. Beleza. Tá lá também, pode me dar um alô e aí conhece um pouco mais da nossa consultoria, da nossa auditoria, do nosso plano de estudos também que a gente tem, a plataforma do Prime, que tem treinamentos. A gente falou de ferramentas como Tag Manager, Analytics, Stat Studio, tá tudo lá. Vocês são hoje a maior biblioteca de Analytics do Brasil de longe. Olha, eu digo que no Brasil sim. Na América Latina não, porque a gente não está em espanhol. Tá. Mas no Brasil sim. E a gente é melhor que o Google. Isso eu posso assumir, pode o pessoal do Google falar comigo depois. A gente tem parceiros no Google, eles vão estar no Summit junto com você. Tanto é que quando eu preciso de ajuda, eu não vou no Google para ver sobre isso. Eu vou direto em você. e eu dou um segundo argumento de autoridade nesse sentido aí, que é, muitas vezes, quando as pessoas buscam por alguma coisa no Google relacionada a Analytics, em muitos casos, a gente é o primeiro, o suporte do Google o segundo. Ah, é? Caramba, cara. Até o Google tá te dando mais Até colher o Google de chá. tá falando assim, eu acho que esse artigo aqui eles estão explicando melhor que eu. Que legal, cara. Que legal. O melhor dos mundos dessa jornada de herói que a gente conversa aqui seria o Google me comprar, né? E falar assim, ó, imagina. Deixa esses caras fazerem essa parte aqui pra mim que eu não sei e eu tô fazendo mal. O final dessa história linda seria isso, e né? geralmente eles pagam conto de fadas. Eles pagam um valuation interessante. Não seria nada mal. Pessoal, e também a gente tem aí o nosso programa da Startse em conjunto aqui com o Gustavo Esteves também e diversos outros professores de primeira linha, que é o Growth Acceleration Program, né? É um nome difícil de falar aqui, mas a gente vai deixar todos os links aí na descrição desse episódio para que vocês possam, de alguma maneira, degustar ali, tá bom? Boa. Gustavão, obrigado demais, cara. Foi uma honra. Acho que você conseguiu ajudar com insights valiosíssimos aí para nossa audiência. E obrigado. Tomara que você volte rápido para a gente poder falar sobre outros assuntos, sobre a sua história de crescimento e como é que foi aí nesses últimos anos a história da Métricas Boss. Fechou. A honra foi toda minha, Marcelo. Espero que a galera tenha curtido, tenha tirado insights, que a gente possa ter enriquecido mais ainda a galera aí com informação. Obrigado, uma honra sempre estar aqui. Valeu. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.